6 cuidados, né? 6 para você não ser desenquadrado no microempreendedor individual, tá bom? Se você cometer alguma dessas falhas, se você não teve esse cuidado, pode ser desenquadrado, tá bom? Vou explicar nesse vídeo aqui bem direitinho para você entender, beleza? Então vamos para frente e já vou de cara dando o primeiro cuidado que você deve ter com o seu MEI para não ser desenquadrado, que é não ultrapassar os limites, né, de ganhos, né? O limite de faturamento. Jobs, isso aí todo mundo sabe. Realmente, se você tem MEI, a maioria das pessoas sabe dessa. Nesse vídeo vai ter alguns motivos, né? Alguns cuidados que você tem que ter com o seu MEI, que algumas pessoas nem sabem dessa. Eu vou deixar aqui menos as pessoas sabem por último. Então, pessoal, passou de 81 mil por ano, você vai ser desenquadrado e, né, se passou de 81k, até o limite de 20%, você só vai desenquadrar no ano seguinte. Tá bom? Em janeiro. Mas, se você ainda excedeu os 20%, ou seja, 97.200, se passou desse valor, 97.200, você vai ser desenquadrado automaticamente, tá bom? E muita gente acaba não informando e acaba dando uma dor de cabeça maior ainda para você, se você passou desse valor e não informou para o seu contador, ou de repente você nem tem contador. Aqui na área de contabilidade, nós atendemos muitos microempreendedores individuais, então caso você queira, eu vou deixar aí, inclusive aí já fazendo a propagandazinha aqui, vai estar aí na descrição. Então vamos voltar aqui ao assunto. Se passou dos 97.200, já sabe, tem que correr, ajustar tudo, que você já virou ME, então precisa de um contador para te ajudar aí nos seus procedimentos, tá bom? Então, simples essa aí, todo mundo conhece, beleza? Vamos lá. Segundo cuidado que você tem que ter para não ser desenquadrado do MEI, tá bom? Que é o seguinte, o MEI só tem direito a ter um funcionário. Tramita também a história aí que estão querendo aumentar para 2, mas isso aí ainda não aconteceu, então você tem direito a ter um funcionário. Se você, por acaso, achar que pode fazer isso e ninguém vai saber, vai passar batido e registrar uma segunda pessoa, um segundo funcionário, você vai ser desenquadrado e você vai deixar de ser microempreendedor individual e vai se tornar ME, beleza? Isso aí acontece, não pense que você vai conseguir registrar e vai passar batido, que não passa, sempre você acaba tendo um problema lá na frente. A maioria das vezes a gente vê pessoas dizendo que fez com contador A, não estou criticando nenhum contador, tá bom? Mas que fez com alguém, passou, que dá para fazer, que fulano fez e nunca foi pego. Eu aqui no canal, né, no canal Contador Sincero, eu sempre explico, fazer o certo sempre sai mais barato a longo prazo. Às vezes fazer o errado sai mais barato a curto prazo, mas a longo prazo sempre o certo vai ser mais barato, tá bom? Então vamos lá. Esse aí foi o segundo motivo, beleza? Terceiro cuidado para você não ser desenquadrado é não fazer, né, não praticar atividades que não são permitidas pelo seu MEI. Então você vai emitir uma nota fiscal e uma atividade que não tem nada a ver com a sua atividade que está no seu MEI e achando que isso nunca vai ser pego. Às vezes você é denunciado pelo próprio cliente, às vezes alguém denuncia, às vezes tem algum problema. Por exemplo, você não faz uma atividade e aí você emite uma nota que é outra coisa, não tem nada a ver com essa atividade. Então, enfim, mistura as atividades aí, você usa uma atividade e coloca outra atividade na nota fiscal. Muita gente fazendo isso, beleza, pode ser que passe, pode ser que a Receita nunca veja, mas pela minha experiência, na maioria das vezes dá errado, certo? Sempre dá errado por algum motivo, então tenha cuidado com isso. É certas coisas que não vale a pena, principalmente se você quer ser empresário, você quer ganhar cada vez mais, ter mais dinheiro, ter mais resultados, faz o que é certo para você não ter dor de cabeça, beleza? Mais uma vez, já disse isso aqui diversas vezes no canal, não sou pró-Receita Federal, não sou auditor, gente, sou contador. O que eu faço aqui, se eu puder fazer você não pagar R$1 de imposto, acredite em mim, eu vou fazer. Só que isso não existe, não tem como, então a gente tem que jogar, né, conforme as regras do jogo, né? Dançar conforme a dança, certo? Conforme a música. Então, cuidado aí, vamos fazer o que é certo para você não ter problema, principalmente no microempreendedor individual, que paga um valor tão pequeno, que é um negócio tão legal aí para você que é um empreendedor que está iniciando, ou que tem um negócio que está faturando ainda até 81k por ano. Cara, aproveita, mas passou dos limites e vamos fazer o que é certo para você não se prejudicar, beleza? Quarto cuidado para você não ser desenquadrado do MEI é cuidado com sociedades. Se você por acaso entrar em uma sociedade, ou seja, você entrar em outra empresa, você vai ser desenquadrado do seu MEI. Isso tem acontecido mais vezes do que a gente espera, então muito cuidado, porque o MEI só pode ter uma empresa. Se você é MEI, você só pode ter aquele CNPJ, você não pode ter um segundo CNPJ. Então, se você é MEI, microempreendedor individual, você não pode ter outras empresas. Se você é ME, você pode ter quantas SLUs você quiser. Você pode ter um individual e SLU, que é a sociedade limitada unipessoal, você pode ter inúmeras. Então, pode ter a quantidade que você quiser, só que o MEI não. Então, se você é MEI, cuidado, não faz isso, não vacila, porque se você entrar na sociedade,
você vai ser desenquadrado. E aí, muitas vezes as pessoas até não sabem. Inclusive, se você tem algum amigo MEI, manda esse vídeo pro teu amigo, porque com certeza ele pode cair numa furada dessa em algum momento. Por incrível que pareça, o óbvio às vezes tem que ser dito. E as pessoas acabam não sabendo disso e por não saber, acabam se prejudicando. Fechou? Então, cuidado com sociedade. Se você for abrir uma sociedade, se você for entrar em uma sociedade, você já tem que fazer a transformação do seu MEI para ME. Outro motivo que as pessoas não sabem, mas que acontece mais do que a gente pensa, é a falta do cumprimento das suas obrigações mensais. Se você não cumprir suas obrigações mensais, em algum momento você vai perder o seu MEI, coisa que aconteceu com milhares de pessoas no ano passado, que foi simplesmente as pessoas não fazerem a declaração, não pagar o DAS mensal e simplesmente elas perderam o MEI, foram desenquadradas, saíram do MEI, na verdade saíram até do Simples, ou seja, a empresa saiu de tudo, ficou logo pelo lucro presumido. Gente, não vale a pena, é um problemaço. Então, o valor que você paga do MEI é barato. Se você não está conseguindo nem pagar o MEI, é melhor fechar, tá? Se você não está conseguindo, a maioria das vezes não é porque a pessoa não está podendo pagar, porque o valor é barato, né? Um valor baixo. Então essas pessoas acabam deixando para depois. Mês que vem eu pago, ninguém tá me cobrando, eu pago depois. Aí já soma-se um ano aí de DAS. E aí passa batido, não faz a declaração. Gente, quando você não faz a declaração do MEI, você faz atrasado, você paga uma multa altíssima, que é de R$50. E quando você paga essa multa dentro do prazo estipulado, você ainda paga R$25. Então não deixa isso pra lá, resolve, não deixa pra lá. Fala com o contador, pede alguém pra fazer. Se você não tem paciência, paga um profissional pra fazer. A Ágil Contabilidade tá aí pra te ajudar, tá bom? Preços acessíveis, a gente trabalha de forma correta e te dá todas as instruções para você não ter problema com o seu MEI, certo? Beleza? Agora vamos para a última, né? A última situação aí que pode te tirar do MEI. Cuidado que você tem que ter com o seu MEI para não ser desenquadrado. Que essa aqui a maioria das pessoas não sabe. Era para eu ter dito lá no início que tem a ver com faturamento, mas não tem. Que é limite de compra. Você sabia disso? Sabia que existe também uma forma de você ser desenquadrado pelo limite de compra, não de venda? Sim, existe. Se você tiver um limite acima de 80% da sua compra, você pode ser desenquadrado, tá bom? Que é um limite de 64.800. Você passou desse limite aí de compra, você pode ser desenquadrado do MEI e tem que ter muito cuidado. Pô, Jobs, eu ainda não entendi isso. Nas compras, o que é que tem a ver as compras com o faturamento? A Receita, ela entende que se você está comprando acima de 64.800, significa dizer que possivelmente você está escondendo o seu faturamento. Porque você não vai comprar mercadoria aí, né, no valor de 64.800 e vender tudo isso abaixo de 81 mil. Possivelmente você vai vender acima de 81 mil. Então essa é a lógica da Receita, né? Então se você tá com esse limite aí de compra, comprou esse valor todo, 64.800, possivelmente você realmente está faturando acima de 81k. Não estou julgando ninguém, não estou dizendo que ninguém está certo e ninguém está errado. Estou dizendo que de fato a verdade tem que ser dita, a não ser que a sua margem de lucro seja muito pequena. Nesse caso você de repente deve ver até a sua composição de preço, se tá certo, porque se você está comprando por 64.800 e não consegue vender nem por 81, e significa dizer que você está com algum problema, tá? O valor é muito baixo para você viver aí um ano todo aí em cima desse valor. Então tem algo errado com a composição de preço aí, certo? Isso aqui é só uma dica, não tem muito a ver com MEI, mas tem a ver com questão estratégica financeira, tá? Então se você comprou acima de 64.800, você vai ser desenquadrado, e essa é meio que automática, porque a Receita tem essas informações. Diferente da venda, você pode vender para alguém, não emitir nota fiscal, a compra não tem jeito. Se você comprou no CNPJ, você vai ter esse problema, a Receita vai identificar que você está com esse faturamento aí que não está informando para ela, então é um vacilo, beleza? Então essa última aí é algo que a maioria das pessoas não conhece, é uma situação que muitas empresas, muitos MEIs não sabem que existe. Então se você gostou de tudo isso aí, já se inscreve no canal e deixo para você aquele abraço, muito sucesso com o teu negócio, com o teu MEI. Estamos aqui para te ajudar, né? A gente está aqui para se ajudar. Você me ajuda aí dando audiência, eu te ajudo com informação, fechou? É uma parceria perfeita, todo mundo ganha. Até mais, um abraço e a gente vai se falando nos próximos vídeos. Tchau!